Olá, você que nos assiste, começando mais um podcast, hoje aqui no Podcast PDT, que aqui você sabe, a sua voz é ouvida. E hoje nós vamos falar com uma pessoa muito importante, uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ir lá conhecer o trabalho dele. Hoje nós vamos conversar com o Valdecir Paulino, o popular Laranjinha da Nova, que tem um acervo, pessoal, com mais de 100 mil peças lá em Nova Aurora, que contam história, umas verdadeiras obras de arte. Eu tive a oportunidade de ir lá visitar esse acervo, esse museu dele lá. E hoje ele está aqui para a gente fazer um bate-papo e falar um pouco sobre esse acervo, como que tudo começou, da onde veio a ideia, quais foram as primeiras peças, né, Valdecir? Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, obrigado pela oportunidade de a gente estar aí para divulgar esse museu, que pode ter certeza que é um dos maiores do Paraná em diversidade de história, porque tem peças, né, de todas as épocas, dos pioneiros, né, peças que nem tinham no Brasil, peças inglesas, francesas, né, objetos, ferramentas, tudo relógio, rádios, tudo que você imaginar que foi fabricado, e muitas coisas manuais, né, os rebolos de amolar as facas, os facão, para cortar cana, aquelas coisas todas, né, as ferramentas antigas, todos os sentidos. Antiguidade mesmo, no né? Geral, Coisa né? Antiga. Isso. Quais foram as primeiras peças que você começou a colecionar e da onde veio esse interesse em guardar essa antiguidade e colecionar? Então, a minha família sempre gostou de antiguidade. Eu tenho minha mãe que costura até hoje, e tem até a loja de roupas, né? Tem a minha irmã também que tem a loja Vintage lá em Florianópolis e ali em Foz do Iguaçu. E aí também a questão do meu pai ser marceneiro. Meu pai era marceneiro? Meu pai era marceneiro, foi marceneiro há mais de 50 anos, perdemos eles há 4 anos atrás, né, Covid, mas então foi dessa oportunidade. Daí, devido a eu ter loja de móveis usados, despertou e surgiu a oportunidade. Chegava em móveis antigos e aí meu pai restaurava, fazia gaveta, tinha um conhecimento para restaurar, fazer a gaveta, a porta, arrumar. E aí eu fui também pegando amor por isso e fui guardando, sabendo que eram coisas diferenciadas, que aquela madeira daquele imóvel já não se encontrava com facilidade e era até proibida tirar se tivesse, né? Claro. Então por esse motivo que foi surgindo as oportunidades dos móveis, mas as primeiras peças mesmo assim, que vamos se dizer, a gente começa mais pelas ferramentas, né? As ferramentas, os enxotes, fazer gamela, as bigornas de você consertar um calçado, né? Que antigamente não tinha muitas indústrias naquela época. Era tudo manual, Era né? tudo manual, exatamente. Para você, que nem eu falo, para você amolar uma faca era tudo no rebolo, para quem tinha rebolo, verdade. Ou numa lima, né? Então é isso. Você tem aquela peça que é a peça mais importante, você olha lá e você fala, não, essa é a peça mais importante, e quando você olha, te lembra alguma coisa? Você tem alguma peça assim que você pode destacar como a mais importante? Então, falando em história regional, na história regional, tem o Hélice Avião da colonizadora Martinez, foi uma colonizadora aqui, que houve aqui na nossa região. E, então, assim, eu tenho o Hélice do avião, que até os pioneiros de Nova Aurora já caíram com esse avião, mas daí ninguém morreu, graças a Deus, na época. Mas assim, a peça histórica, também estribos da Guerra do Paraguai, eu tenho, cápsulas de bala, entendeu? Tudo isso na época que foi da Guerra do Paraguai. Mas também não são só essas peças, né? 1964, né? Foi de 64, 68. Por aí, e teve outras guerras também, teve várias trincheiras aqui na nossa região. Então, esses estribos foi achado aí às margens do Piquiri, principalmente onde tem eles chamam Ponte de Pedra, tem época do rio Piquiri, que daí está abaixo a água, que daí se atravessa aqui do nosso lado para o lado de Ubiratã. E tudo assim em cima de rochas, quando o rio está abaixo. Até os bandeirantes falam que os bandeirantes também fizeram esse caminho aí, cruzaram esse trajeto aí. Então é a história que a gente ouve que é verdade mesmo e é muito bonito. Então eu tenho muita peça
e tudo bem diversificado, com os pioneiros, Sim. com as pessoas que vieram lá atrás, peças indígenas, pedras indígenas. Eu vi um cachimbo indígena feito com pedra mesmo, né? Feito de rocha. De rocha. Esse cachimbo, inclusive, não é aqui nem do Brasil, veio de outro país, é dos índios incas e maias também, entendeu? Tem peças incas e maias dos índios. Então isso aí que é importante, né? Então muita ferramenta, na época do pessoal derrubava a árvore, né? Que tinha que fazer o desbravamento, as ferramentas eram todas manuais, né? Então tudo feita por ferreiro também, né? Tem bigorna lá, que são ferramentas raras aí, difícil, né? Antigas, né? De encontrar, né? Fortes, que é outro material. Relógios, né? Também. Eu vi bastante relógio. Quantos relógios você tem? Você sabe aproximadamente quantos relógios você tem lá no senhor? Eu acredito que eu tenho uns 1000 relógios, entre relógio de parede, que tem o cuco, que é bem legal, todo entalhado, né? Qual que é o mais antigo de toda aquela coleção que você tem? Aquele de bolso que usava com a correntinha? Também tinha os de bolso. Eu lembro do meu avô. Isso, tem os de bolso da marca Roscoff, tá todo trabalhado, inclusive falam que é até de ouro, os ponteiros, é muito legal. Então e os automáticos, relógios automáticos, relógios a corda, aí tem despertadores também, né? Tem os despertadores, tem aqueles relógios dos primeiros guardas, que daí em certo ponto ele tinha que bater o ponto, então não tinha como ele dormir, porque daí em certo ponto ele pegava e tinha que ir lá bater o ponto naquele ponto, onde ele estava andando, girando lá. Então assim, é muito legal. Os relógios, né? Tem relógio que era da Itaipu, relógio bate-ponto que era da Itaipu. Na época da Itaipu, sim, relógio bate-ponto da Itaipu com um lacrezinho, que a gente, tudo lá tem os relógios da Itaipu que eu tive acesso a conseguir. Dos comércios de Cascavel, nos inícios também, relógio bate-ponto. E em todos os sentidos, né? Os relógios Silco, que ele é suíço, mas tinha a fábrica em Minas, tem bastante relógio Silco de parede. Os relógios de mesa também, que são muito bonitos, entalhados. Eu vi lá que tu tem também um acervo muito grande de disco. Tu tem quantos? O disco de vinil que se falava, né? Exato, disco de vinil. Então hoje eu estou com de 6 a 6.500 discos. 6.500 discos? E o mais importante que eu tenho, que eu considero importante, é o disco do narração de todos os jogos. De 58, nosso primeiro título mundial em 58, narração de todos os jogos, a foto, e é bonito, que a capa do disco é a bandeira do Brasil. E as estrelinhas são as fotos dos jogadores no próprio disco. Tem também da Copa de 70 também, né? E tem do tributo Ayrton Senna, que também saiu o disco dele em homenagem a ele. Então isso aí é muito importante. E ópera, aí o sertanejo raiz também, né? E tem todos os estilos, rock nacional, rock internacional, né? As músicas, todas as músicas que existiram, muito diferenciado. Instrumentais, né? Músicas religiosas. Aí tu tem também as radiolas que tocavam aqueles discos, né? Sim, tem as radiolinhas de maleta, eu tenho aquelas radiolas em rádio, que é um móvel, ele é um balcão, é muito bonito. Eu tenho 2 peças dessas. E também tem os gramofones, que é aqueles acorda, né? Que é interessante, né? O gramofone, aqueles sim são as peças bem antigas, bem bonitas. E depois, lógico, os balcão, né? Que daí era rádio e radiola, ABC, a Voz de Ouro, que é a Fran, várias marcas, né? Muitas marcas, sempre. Eu vi também uma quantidade muito grande de moedas, né? Você tem várias moedas antigas, né? Tem moedas, tanto brasileiras como moedas também da Alemanha, que tem apesar de ser triste para a história, tem moedas lá do nazismo, que tem o Hitler, tem do Hitler, né? Também, que ele é como militar, como alguns. Porque Hitler participou da Primeira Guerra Mundial, né? Também, Ele era soldado. Ele era soldado, depois ele já era comandante, já era o líder na Segunda Guerra Mundial. Então tem lá, cada moeda tem um porquê. Tem uma moeda lá que foi o primeiro avião com piloto automático, foi eles que lançaram. Esse aqui por uma outra conquista. Então é tudo bonito isso daí. E também falando das nossas, do Império do Brasil, tem moedas que é de cobre, tem moeda que é de prata, né? Tem moeda de vários materiais. Daí aquelas que tem um pouco de ouro, né? Aquelas de metal amarelo. Tem todas as etapas do nosso dinheiro, né? Que foi o Império do Brasil, Estados Unidos do Brasil, República Federativa, e depois Cruzeiro, Cruzados Novos, Real, né? Hoje, né?
E você não tem a primeira, nós temos o primeiro dinheiro do Brasil, se eu não me engano, foi que chamava de pataca, né? Pataca, eu tenho pataca também, tenho bastante cédulas também, né? Bastante cédula de réis, né? Réis é muito antigo. É muito antigo, então, e tem todas as lideranças, tem foto daí, tem o Santos Dumont, tem né, os escritores da antiga, Dom Pedro, né? Primeiro, tal, segundo. Isso é gostoso, né? E você conseguir guardar essa história. Aí, o lugar não é muito adequado, porque pega poeira e isso e aquilo. Mas a minha preocupação é resgatar a peça. Sim. Né? Porque depois, aí, com o tempo, daí a gente faz uma restauração, faz uma limpeza. O importante é não deixar aquela peça ir para o ferro velho, ser destruída, ser jogada, destruída e aquela história ser esquecida, né? Ô, Laranjinha, você já pensou em abrir esse seu acervo para que a sociedade tenha contato, para que as nossas crianças, que nem imagina para que é uma peça daquela, que tem várias peças que você citou e tem lá, você já pensou em abrir esse espaço para que o público possa visitar? O pai pode chegar e contar uma história para o filho, o avô pode chegar e contar uma história para o neto sobre aquela ferramenta? Então, era interessante, porque a nossa cidade, apesar de ser pequena, Nova Aurora tem muita história, né? Então era interessante ter um museu, só que eu sozinho não consigo, daí eu preciso de parceria com o município, alguma coisa. Porque o mais importante, eu estou conseguindo resgatar as peças, faço a minha restauração de acordo com o meu conhecimento, né, e a minha oportunidade. Mas é interessante, porque se você vai no museu, você vai lá e mostrava a filha, as coisas eram assim, ó. Para passar a roupa, você tinha que acender o fogo no fogão a lenha, legal, você tinha que pegar, você tem esse pôr a brasa no ferro para você passar uma roupa. Então você vê olha o trabalho que dá para nós chegarmos no conforto hoje. Então uma criança olhando como que eram as coisas antigamente, ela aprende a respeitar e valorizar mais o que ela tem, né? Valorizar o vô, valorizar o biso se ele tem, o pai, respeitar o pai, porque olha aí, para mim ter o celular hoje, a televisão, o meu radinho que eu gosto, uma cama confortável para dormir. Exatamente, porque as camas, que eu tenho camas antigas lá, é de mola, era mola mesmo, assim, tudo, a cama, tal, não tinha conforto. Geralmente o colchão era feito com palha de milho e costurado ali com saco, né, que vinha ali de algodão, aquelas coisas tudo. Então você vê, feito de penas também, né, o travesseiro. Então você vê, olha como que eram as coisas antigamente, né? E tudo trabalho manual. Para você ter um milho, fazer uma colherinha, era moído no pilão, né? Feito no pilão, tem vários pilão, ou no monjolo, que foi outra coisa inventada, daí usada a água, né? Que daí o monjolo, caía a água, enchia o monjolo, daí aquela peça batia lá numa parte lá do pilão, para você fazer o fubá, para você fazer a quirela, descascar o arroz. Tem também o descascador de café manual também, né? Eu vi uma peça bastante importante que eu queria perguntar. Aquele moinho que era tocado por animais, que os animais ficavam em volta o tempo inteiro. Como que é o nome daquele moinho? Aquele lá é um engenho tocado por animal. Que daí era de moecana, no caso, para fazer o açúcar, para fazer o melado, para fazer a garapa. Eu tenho esse engenho, né? Ele era tocado por animal, porque como ia uma viga em cima, ele ia em cima de um toco. Aí o animal ficava rodando ali. Ficava o dia inteiro rodando ali, até o dia todo ali, porque tinha que fazer, para fazer o açúcar, né? Que ali dava o... Moía a cana, daí dali saiu o açúcar, saía a garapa, saía o melado, a rapadura, que eram os produtos que eram feitos. E era tudo manual, né? Era tudo manual, então é uma peça bem legal também que está lá no museu. Uma peça pesada, bem... Eu achei muito legal, eu vi bem né? Diferente. Diferenciada. Valdecir, eu me disponho aqui, através do nosso podcast, que a gente lançou o nosso podcast com o objetivo de trazer para a nossa sociedade os valores, as pessoas que realmente fazem a diferença, que fizeram a diferença na nossa região, tanto em Nova Aurora, Cafelândia, a nossa região aqui. Teve pessoas que fez a diferença, pessoas que fazem um trabalho igual você faz, de preservar coisa antiga,
Nós vamos estar trazendo aqui algumas pessoas que foram pioneiros aqui no nosso município, que conheceu toda a dificuldade, que trabalhou com esses materiais que você tem lá, usou essas ferramentas. Então, eu me disponho aqui através do nosso podcast para que a gente faça um apelo aí para as autoridades, aí, principalmente as autoridades de Nova Aurora, para que valorize o trabalho que você faz ali, de cuidar, de restaurar essas peças, que dê todo o apoio para que você possa divulgar e para que possa mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, o quanto era difícil antes e quanto é tão fácil hoje, né? Exato. Então isso faz com que os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos comecem a valorizar mais. Então a gente faz um apelo aqui através do nosso podcast para que as autoridades de Nova Aurora, com o prefeito, que é uma pessoa mente aberta que nós temos lá, que é o Pecinha, vereadores que eu já entrevistei aqui, que são pessoas de mente aberta, que valorize o trabalho que você faz lá e que coloque para que a sociedade possa ver esse teu trabalho, porque eu volto a dizer, eu fui lá e eu fiquei muito impressionado com tudo aquilo que você tem. Hoje, você tem ideia em valores. Se a gente fosse falar em valores hoje, não tem preço, né? Não tem preço, não tem preço, porque o valor é histórico. Porque tem peças que é única. Não tem peça que tem cópia, né? Então, por esse motivo, se torna um valor, né? Não tem como quantificar, né? Quantificar. Porque o valor é histórico, tem peça que é única. Né? Então, e veja bem, o mais importante está lá, a peça está lá. A gente construiu um barracão com segurança, que não pegue poeira, para poder ter aquela peça, né? Lá, única, para manter conservada, né? Para manter conservada. E que nem eu falo, para toda a humanidade, toda pessoa que vai e nós criamos um ponto turístico para a nossa região. Para a nossa região também, mais um ponto turístico. Porque é gostoso de você visitar o museu, porque daí você começa a refletir também como pessoa e como ser humano. Fala, nossa, olha aí, ó, para ter hoje a nossa roupa do jeito que está. Antes era feita lá, né, tudo diferente. Nós entendemos aí a dificuldade que os nossos ancestrais passaram, né? E por esse motivo, e as peças estão lá, as máquinas de costura, mesmo antes daquelas manual, para fazer o crochê, fazer tudo, né? Que ainda algumas ainda seguem algumas tradições. Então é por isso que é importante um dia a gente ter um museu, montar, ver os modelos de ferro de passar que tinha. Começou com a brasa, depois veio a gás, os a gás, aí depois os primeiros elétricos, que é bem diferente dos elétricos de hoje. Então tudo é etapa, né? Tudo são etapas. Isso falando só disso. E que nem sobre um outro objeto que a gente não falou ainda, tem muitos livros, né? Tem muitos livros, acervo de livro, com a história da Constituição, né? Falando de tudo, né? Da nossa história, dos pontos, das nossas conquistas, da construção de Brasília, também, da nossa capital, né? E da construção também da ponte lá da Amizade, que também foi um desafio aqui. Brasil-Paraguai. Né? Brasil-Paraguai, da nossa Itaipu, que nem eu falei, né? Tenho lembranças aí da Itaipu. E tenho também uma foto bem bonita da ponte ali do Rio Milícia, onde aparecem os carros antigos, o V-Maguete, que era um carro 2 tempos, o Jeep, a Rural, a Toyota, Bandeirante. Mas a Toyota nem existia nessa época, porque o V-Maguete, quando a ponte era de madeira. Então era interessante, porque lá a gente, como eu falei, vinha o Jeep, tinha a Rural, a picape, né? Os carros, né? A Fusca, a Kombi, né? Isso é interessante. É verdade. Não, esse teu trabalho aí é magnífico. Só que além de ser uma pessoa que se preocupa com antiguidades também, você já foi um esportista, né? Então. Vamos mudar um pouco de assunto e continuar no mesmo. Vamos falar um pouco sobre da tua atividade aqui como desportista. Eu fiquei sabendo que você subiu a Serra do Rio do Rastro de bicicleta. Teve um ano que a Petrobras patrocinou essa prova, então foi uma prova que teve muita premiação, e daí eu corria por Foz do Iguaçu, e daí tínhamos equipe lá, que até um dos maiores ciclistas do Brasil era técnico lá dessa equipe, e aí mandou a gente para lá, e daí fomos lá, corremos, subimos a Serra do Rio do Rastro, só que nossa equipe não era tão forte, né? Porque é tão competitivo, porque era internacional essa prova. Não tinha equipes argentinas. Em que ano foi? Puxa, eu não lembro agora, acho que foi em 99, alguma coisa assim. 99 por aí.
mas assim, muito bem organizado, o helicóptero, tudo dando cobertura, dando apoio. Tinha certo ponto da prova, mesmo quando era prova de estrada, tinha lá o prêmio de montanha, então era uma prova como se fosse o Tour de France hoje. Tinha o líder geral, tinha o líder de montanha, tinha o líder de meta volante, porque antes da prova acabar, eles faziam alguma chegada, antes de terminar a prova, que os 3 primeiros somavam pontos. Então isso era um incentivo a dar ritmo à corrida, à competição. E eu subi lá 2 vezes e terminei a prova, né? Terminei a prova com a equipe lá, tudo isso e aquilo. Então isso foi muito bom. E falando também de ciclismo, fui campeão várias vezes paranaense de montanha, além de ter sido campeão paranaense geral. Porque todo ano, no Campeonato Paranaense de Ciclismo, você tinha como ser campeão geral e tinha também a etapa que você somava ponto da Serra da Graciosa, e eles faziam a prova lá e você era considerado campeão de montanha, mesmo que você talvez não conseguisse ser campeão geral. Mas daí você do Paraná, você era campeão de montanha daquele ano, todo ano tinha. Eu disputei várias vezes e fui campeão de montanha várias vezes. Então era mountain bike e ciclismo. Mountain bike e ciclismo. São duas diferentes. São duas modalidades. Né? E também corri mountain bike também, patrocinado pelos irmãos Ferraros, né, que foram os pioneiros do ciclismo. Inclusive, contando um pouco da história deles, o Renan, um dos irmãos, né, foi campeão da Volta do Chile, até hoje o único brasileiro a ter ganhado a Volta do Chile, disputou a Olimpíadas de Los Angeles, entendeu? Olha bem a história. Foi o primeiro ciclista a se profissionalizar, Renan Ferraro, amigo e... Né, é daqui da região? É de Cascavel. É de Cascavel, da nossa região. Então olha bem, aí, e primeiro ciclista brasileiro a disputar o Tour de France. Olha Você só. vê que legal, né? Então ele tem esse histórico dele. E tem o Renato Ferrari também, que ganhou volta internacional do Brasil, que eram umas voltas muito difíceis, porque tinha os cubanos, os colombianos, os italianos que vieram correr aqui, franceses. Naquela época, o Brasil tinha um nível de ciclismo até maior do que de hoje. Sim. Naquela época que eles correram, né? E aí o Renato, esse irmão do Renan, foi campeão dessa volta internacional. Então, e também... 2 campeões na família, então. E outra coisa, a volta da Bélgica está entre as 5 voltas mais difíceis do país. O Renato foi campeão numa equipe, ajudando, trabalhando com uma equipe. Foi campeão lá de uma equipe lá na Bélgica. Você vê, campeão bélgico, porque a volta mais difícil, Tour de France, Giro de Itália, Volta da Espanha, Volta da Bélgica, Volta de Portugal, além de umas outras tradicionais, como Paris-Roubaix, que existe, né, hoje. Tu falou da Serra da Graciosa? Isso, a Serra da Graciosa é aqui no Paraná, né? Sim, eu já passei por lá. Mas eu tenho uma história sobre a Serra do Rio do Rastro. Eu estava indo lá para Santa Catarina e eu passei pela Serra. Sim. Eu comecei a descer. Você acredita que eu cheguei a um ponto que eu parei? Eu falei, não, eu devo estar perdido, porque não pode. É muito íngreme, né? Sim. Daí quando eu olhei para trás, estava vindo um caminhão boiadeiro. Eu falei, se eu estou perdido, essa pessoa está pior do que eu. Mas realmente é assustador. Eu cheguei de madrugada. Eu cheguei, era o quê? 2 horas da manhã. Então, realmente, para quem não conhece, por isso que a gente tem que incentivar o turismo brasileiro, porque o Brasil é maravilhoso, é lindo. Aquela serra é muito bonita, ela é assim, ela parece uma cobra, e outra é inclinada. Então é uma obra da natureza, assim, do homem e também da natureza de uma certa maneira, né? E uma coisa diferente, e para subir ela, você tem que estar muito bem preparado. Quanto tempo você demora? Como que era? A largada da corrida? Larga lá embaixo, lá em São Joaquim, lá. Isso, na cidade lá. Acho que é São Joaquim, lá embaixo. Alguma coisa assim. E daí, rapaz, eu não me lembro agora exatamente quanto tempo a gente leva para subir, mas é rápido, porque ela começa inclinada, mas depois lá no final ela piora, e com curva assim e tal, entendeu? Mas e o preparo? E o preparo para você chegar a ponto e falar assim, não, eu estou preparado para subir de bicicleta a Serra do Rio do Rastro. Como que foi o preparo? Você tem uma alimentação especial, um condicionamento físico? Tive que pegar as estradas mais montanhosas daí da região e treinar aí 120, 150 km, 100 km, no mínimo 80 por dia. No mínimo 80. Mas era equipe paranaense, brasileira, porque você falou que veio pessoas de outros países para participar? Veio, argentino, uruguaio, chilenos, entendeu? Veio. E o Brasil tinha alguns também contratados de algumas equipes, alguns estrangeiros, então sempre tinha, né, algum estrangeiro, mas sempre viu equipes
para competir, né? Essa volta. Mas é muito bom. Para mim foi uma experiência muito boa. Eu me considero uma pessoa saudável. Eu vou fazer 53 anos agora em fevereiro, tá? E eu tenho uma boa saúde porque eu sempre pratiquei esporte. Joguei futebol também, disputei jogos escolares, jogos estudantis, jogos abertos, né? Então eu tive a oportunidade, sempre pratiquei esporte. Lutei também, mas não fui muito de competir nas lutas. Tenho um pouco de conhecimento, lutei karatê, capoeira, recentemente fiz jiu-jitsu, foi uma experiência boa também. Daí fiz cirurgia, parei com os esportes, daí, né, um pouco, né, mas ainda ando de bicicleta todo dia, né? Só que assim, não tô saindo na estrada, né? Mas é importante a pessoa praticar esporte, caminhar, tudo que você puder movimentar, né? Se movimentar é bom. Incentivar essas novas gerações a praticar esporte. Eu sempre falo, a cada 10 pessoas, Laranjinha, que vai numa academia, 8, 6 ou 8 a menos em posto de saúde. Sim, então, exato. por isso que os nossos governantes, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, precisam incentivar. E nós, como pais também, precisamos incentivar os nossos filhos a praticar um esporte. Exato. Porque quando você vê uma pessoa indo à academia, pode ter certeza que dificilmente ela vai no posto pegar um remédio. Então, esse incentivo tem que partir do governo municipal. Eu acho que o governo municipal tem que fazer uma campanha de incentivo ao esporte, incentivo a praticar algum tipo de esporte. Fazer competições, dar premiações, valorizar quem tá indo lá só por saúde ou mesmo para competir, procurar fazer locais adequados também, pista de caminhada, né, ciclovias para as bicicletas, né? E incentivo para atleta que quer participar de competição também, né? E os pais, se tiverem a oportunidade, lógico, tem a modernidade aí, ele pode ter lá o patinete, a motinha, se ele já tem 18 anos, mas ter a bicicleta, ter outros acessórios para ele poder se movimentar, porque o ser humano precisa porque para queimar as calorias. Porque hoje nossa alimentação também está muito artificial, né? Está muito com açúcar, conservante, com corantes. Então, se a gente se você tiver a oportunidade de ir trabalhar de bicicleta, ou ir a pé, ou, né, se movimentando, ou inventando qualquer coisa para você fazer exercício que nem academias, é muito importante. A gente tem que ter essa consciência, para a gente faz muito bem o nosso metabolismo, a nossa vida, né, em geral. Laranjinha, estamos chegando ao final. Eu quero dizer para você que foi um prazer receber você aqui. Quero dizer que eu vou voltar lá no teu acervo, porque, pessoal, eu fui lá, eu fiquei lá 1 hora e meia, mas eu não consegui olhar. Eu posso dizer que eu não consegui ver a metade das coisas que você tem lá. Então, eu quero dizer para você que eu vou voltar lá, vou continuar esse trabalho de pedindo para que as autoridades reconheça, veja, dê uma atenção especial ao trabalho que você faz lá. A gente poderia ver com as autoridades para montar um museu ali na Aurora, para que as nossas crianças, já falei, mas falo de novo, os nossos netos, nossos bisnetos, possam ver como que era antigamente, para valorizar. Então, eu quero agradecer a tua presença aí e vamos deixar os microfones abertos aqui para você fazer suas considerações finais aí. Sim, eu quero agradecer as pessoas que também confiaram em mim, muitas peças Você recebeu doação também? Eu recebi doação. Eu quero agradecer a pessoa que teve essa confiança de deixar em minhas mãos as peças, entendeu? Que eu, quando consegue me dar uma dica, fala, Laranja, lá tem tal peça, tá lá no tempo, né? Indica, vai lá, vê se você compra, ou se a pessoa doa para você, não sei se você tem essa peça, e mesmo que a gente tenha, a gente quer ter mais uma com história diferente, né? De família diferente, e valorizar. Então a gente agradece as pessoas que já doou peça pra gente, que sempre incentiva a gente, que sempre está, né, perguntando, que tem amor por essa questão aí, que é amigo da gente e torce pela gente, né? Isso que é importante. Beleza? Obrigado. E obrigado a oportunidade também. E lógico que eu vou esperar você lá várias vezes, a oportunidade. Vai ser sempre coisa. Exatamente, os seus amigos, pessoas que gostam, daí vai ser sempre bem-vindo com você. Ele não está aberto, ainda que eu falei para todos, porque a gente não está tem uma estrutura para receber, não está adequado e tal, isso e aquilo, né? Mas uma hora que a gente, né, pegar e acertar alguma
autoridade, porque não vai muito investimento. O mais importante eu tenho, que são as peças, a história. Né? Nós só temos que ter um local para colocar, organizar as visitas, porque daí a humanidade também precisa conhecer a história, porque deve se tornar um ser humano melhor. Quem sabe da história, conhece a história, com certeza vai ser um ser humano melhor, e precisa dos museus para mostrar isso. Museu conta história, isso que é legal. E tem peças que as pessoas nem têm noção que existe. Que aquela peça é para aquela função. Isso que é interessante. E saber que era manual, né? Como que, né? Que é isso que é bonito. Beleza? Obrigadão, tá? Agradeço você que está nos assistindo. E você sabe, toda semana aqui nós temos um convidado especial que vem aqui e fala sobre a história, e temos também a curiosidade. E amanhã nós vamos ter a curiosidade da semana, não perca. Obrigado a você que nos assistiu, e aqui no podcast PDT você sabe, aqui a sua voz é ouvida. Varandinha, obrigado e até a próxima. Obrigado, tudo de bom. Um abraço a todos.